Você sabia que o Snubber RC pode salvar seu projeto? Em conversores chaveados de alta frequência é muito comum aparecer aquele efeito chamado de ringing, aquelas oscilações indesejadas que aparecem devido às indutâncias e capacitâncias parasitas no circuito. Esse ringing pode causar ruído eletromagnético, estressar componentes e até causar falhas prematuras. Mas a boa notícia é que dá para resolver isso com um simples circuito chamado Snubber RC. E hoje eu vou te ensinar como calcular ele em 8 passos simples. Antes da gente entrar no passo a passo de como projetar o Snubber RC, é importante entender o que causa essas oscilações nos conversores chaveados. Aqui na simulação eu tenho um conversor buck síncrono, que utiliza 2 MOSFETs, em vez de um MOSFET e um diodo, baseado nesse CI LTC3823. Então, esse conversor ele opera com 12 volts na entrada, regula a saída para 2.5 volts, como vocês podem ver nessa curva em verde aqui ao lado, para uma corrente de carga de 10 amperes. Essa oscilação é o ripple em alta frequência que já estamos familiarizados, né? E aqui em cima, em vermelho, eu tenho a tensão no nó de comutação, que é esse ponto entre os MOSFETs onde a tensão ela é chaveada em alta frequência. Idealmente falando, a gente espera que essa tensão varie de 0 até a tensão de entrada, que é 12 volts, na mesma frequência e com a mesma razão cíclica do PWM. Só que na prática, devido às trilhas da placa e às não idealidades dos componentes, existem indutâncias parasitas que podem ressonar com as capacitâncias parasitas, principalmente do MOSFET. Então, para provocar esse fenômeno aqui na simulação, eu vou considerar um indutor de 10 nH em série com cada MOSFET. E aí vou simular novamente. Olha só o que acontece com a tensão no nó de comutação. Agora a gente tem aqui a presença dessa oscilação, característica de um circuito RLC, onde ela começa oscilando e vai atenuando com o tempo. Mas o que é importante notar é que a tensão inicialmente chegou a 24 volts, o dobro da tensão de entrada. Então, se a gente tivesse selecionado aqui o MOSFET com base na análise teórica, que seria para 12 volts, a gente poderia danificar esse componente na prática caso ocorresse uma oscilação desse nível. Além de provocar esse esforço adicional em cima do MOSFET, essa oscilação em alta frequência pode comprometer a compatibilidade eletromagnética do projeto. Então, se o produto tiver que passar por certificação, por exemplo, isso aqui pode comprometer o resultado. Olha que interessante, se a gente analisar a frequência dessa oscilação, está aqui em torno de 60.9 MHz, e agora analisar a FFT dessa forma de onda, exatamente nessa região de 60 MHz, aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, a gente tem um pico considerável. E dependendo da norma da certificação, isso pode comprometer o projeto. Uma forma de proteger os MOSFETs e diminuir essa questão do ruído sem ter que refazer todo o projeto é utilizando o Snubber RC, que nada mais é do que um resistor em série com um capacitor, onde o papel do capacitor é limitar a variação abrupta da tensão e o papel do resistor é dissipar parte dessa energia da oscilação e assim atenuar aquela frequência indesejada. Nessa simulação eu fixei o valor do capacitor e variei o resistor para 3 valores diferentes. Um deles igual à impedância característica do tanque LC, metade dessa impedância característica e o dobro da impedância para a gente ver o impacto do resistor nesse circuito. Bom, analisando aqui a tensão no nó de comutação, fica claro que quando a gente usa um resistor muito maior do que a impedância característica, é esse aqui em vermelho, a oscilação não é atenuada por completo e a gente ainda tem um pico muito elevado aqui inicialmente. Quando a gente usa o resistor menor do que a impedância característica, que é esse caso em verde, apesar de a gente ter uma atenuação maior do pico, a oscilação começa a voltar. Então a gente não atenuou a oscilação por completo. Já para um resistor igual à impedância característica, a gente tem uma atenuação praticamente completa daquela oscilação e um pico de tensão aqui intermediário. E só lembrando que os membros do canal têm acesso exclusivo a tudo isso que eu estou usando aqui, simulações, resumos e muito mais. Então confere no botão Seja Membro. Nessa outra simulação eu fiz ao contrário, eu fixei o valor do resistor de Snubber e variei o capacitor para 3 valores. Um deles próximo à capacitância parasita do circuito, outro 3 vezes esse valor e o terceiro bem maior do que a capacitância parasita. Então, analisando aqui o gráfico, a gente observa que se o capacitor for muito baixo, a oscilação não vai ser atenuada e a gente ainda vai ter uma variação de tensão muito brusca. E à medida que a gente aumenta a capacitância, o pico da tensão diminui.
porque o capacitor aqui tem um papel de limitar, né, a variação abrupta da tensão. Mas com relação à oscilação, o melhor caso aqui ocorreu para um valor de 3 vezes a capacitância parasita associado ao resistor igual à impedância característica. Outro ponto importante é que à medida que a gente aumenta o capacitor, a dissipação em cima do resistor de snubber também aumenta. Olha só, inicialmente estava aqui em 10 watts, aí foi para 20 e depois para 50. Lógico que esse pico é muito rápido, então na média não vai ser esse valor que ele vai dissipar. Comparando as duas situações com e sem snubber, dá para ver uma diferença grande aqui na tensão no nó de comutação. E se a gente analisar a FFT dessas duas formas de onda, fica claro que o snubber é muito efetivo em atenuar aquele ruído adicional em alta frequência. Nessa simulação eu mostrei uma aplicação típica do conversor buck síncrono, mas o snubber RC pode ser usado em qualquer topologia de conversor. Esse circuito deve ser inserido em paralelo com o componente que você deseja proteger. Pode ser um MOSFET, um IGBT ou até mesmo um diodo. Agora que a gente já entendeu a causa das oscilações e como atenuar esse problema, vamos para o passo a passo que vai te ajudar a projetar o snubber RC da forma certa. Eu não tinha nenhum caso crítico para mostrar aqui na prática, mas vou considerar o protótipo do conversor buck boost que mostrei para vocês em um vídeo passado. Se você não assistiu, confira o link no card depois de terminar este vídeo. Bom, o primeiro passo é medir a frequência do ring com um osciloscópio. Não precisa ligar o conversor com carga máxima para fazer isso. Aqui no meu caso, observem que o pico de tensão em cima do MOSFET está chegando em 38.4 volts, cerca de 8.4 volts acima da tensão de bloqueio, que é de 30 volts. E a frequência da oscilação é de 55.55 MHz. Vou chamar esse parâmetro de F0 para a gente usar nos próximos passos. O segundo passo é inserir um capacitor em paralelo com o componente que você deseja proteger. No meu caso é o MOSFET. Então você vai soldar literalmente um capacitor entre o dreno e o source. Comece com um valor entre 100 pico e 1 nanofarad e vai aumentando, caso necessário, até que a frequência da oscilação seja metade daquela frequência inicial que a gente mediu sem o capacitor. Eu usei um capacitor de 820 picofarad, o que resultou em 26.31 MHz. Essa frequência vamos chamar de F1. Os próximos passos só envolvem cálculos, basicamente. Então, com as frequências F0 e F1, vamos calcular as relações de frequência dividindo F1 por F0. Em seguida, estimamos a capacitância parasita do circuito com base no valor do capacitor que a gente inseriu e com base na relação de frequências. E usando essa outra equação, conseguimos estimar a indutância parasita do circuito. O capacitor do snubber deve ser de pelo menos 3 vezes o valor da capacitância parasita, que no meu caso resultou em 711 picofarad. Então eu adotei o valor comercial de 820 picofarad. Já o resistor do snubber, como vimos na simulação, deve ser igual à impedância característica do circuito, que é dada pela raiz da indutância sobre a capacitância parasita. O meu cálculo resultou em 12.08 ohms e eu adotei um valor comercial de 10 ohms, que era o mais próximo que eu tinha aqui em mãos. É importante lembrar que o resistor do snubber dissipa energia. Então o último passo é calcular essa dissipação com base na tensão de bloqueio do MOSFET e na frequência de chaveamento, segundo esta equação bem simples que resultou em torno de 51 mW. Nesse caso, um resistor de 1/4 de watt já atende bem a aplicação. Fazendo o teste com o snubber RC soldado em paralelo com o MOSFET, notem que a oscilação foi totalmente atenuada e o pico da tensão, que era de 38.4 volts, caiu para 33.2 volts. Esse resultado já está ok para minha aplicação, porém existem alguns casos que mesmo atenuando a oscilação, o pico de tensão inicial ainda se mantém elevado. Se isso acontecer, você tem duas opções. Uma delas é aumentar o capacitor de bootstrap, já que ele limita variações bruscas na tensão. A desvantagem é que isso aumenta a dissipação no resistor de bootstrap, como vimos na equação que é diretamente proporcional à capacitância. A outra opção é aumentar o resistor de gate do MOSFET para deixar o chaveamento um pouco mais lento. Isso também limita a variação brusca da tensão. Por exemplo, nesse projeto, que era um conversor buck baseado no CI LM5117, o pico da tensão sem o snubber estava chegando aqui em 80 e poucos volts, enquanto a tensão de bloqueio era de 48 volts. Eu projetei o snubber RC para esse conversor, mas mesmo assim, esse pico inicial não diminuiu. Então o que eu fiz foi aumentar o resistor de gate. Antes eu não estava usando nenhum resistor de gate, porque o CI já era capaz de acionar os MOSFETs, mas eu coloquei inicialmente um de 2 ohms, a tensão já caiu consideravelmente, e depois testei com 3 ohms e aí já ficou numa condição aceitável para o projeto. O pico ficou em torno de 60 volts, com uma margem de segurança bem grande até o limite do MOSFET. O problema de aumentar o resistor de gate é que isso também aumenta a dissipação no MOSFET, como já vimos aqui no canal.
Então você precisa avaliar bem qual que é a opção menos crítica para o seu projeto. E para gravar bem esse passo a passo, vamos recapitular aqui. O primeiro passo é medir a frequência da oscilação com o osciloscópio. Depois, você precisa inserir um capacitor em paralelo com o componente que você está querendo proteger, até que a frequência da oscilação caia pela metade. Com esses dois valores de frequência, a gente vai calcular a relação das frequências, a capacitância parasita, a indutância parasita e depois projetar os componentes do snubber. O capacitor de snubber deve ser pelo menos 3 vezes maior do que a capacitância parasita estimada. E o resistor de snubber tem que ser igual à impedância característica do circuito. Por fim, calculamos a dissipação de potência em cima desse resistor. E se for necessário, dependendo do caso, a gente pode ajustar o valor do capacitor de bootstrap ou o resistor de gate para diminuir o pico de tensão. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal e deixe seu like. E se quiser acessar os arquivos de simulação, materiais extras e muito mais, é só clicar no botão Seja Membro. Até o próximo vídeo.